Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, é claro, vamos para mais um review dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para o capítulo 265, intitulado Aquele Dia, onde a gente viu uma proposta um tanto quanto inesperada do Itadori para o Sukuna, que, como de se esperar, vem a recusar na hora. Foram algumas reflexões um tanto quanto interessantes do Itadori, que a gente só vai começar a comentar sobre tudo isso, muito mais, é claro, após vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, e claro que também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa vendo ali esse capítulo com a expansão de domínio do Itadori, apesar de a gente fica um pouco na dúvida, porque simplesmente o capítulo inteiro nós vemos Itadori e Sukuna passeando por vários locais diferentes conforme eles vão conversando, onde o próprio Sukuna reflete sobre tudo isso e vendo que é algo raro, mas no meio do combate como um feiticeiro você pode se conectar com o seu oponente, onde o próprio Sukuna vê que considera esse fenômeno um efeito colateral da energia amaldiçoada que está enraizada nas emoções humanas. Ele já experienciou isso, mas agora é completamente diferente, e a gente mesmo sabe isso porque foi a mesma coisa que aconteceu quando ele derrotou e matou o Jogou, e a mesma coisa também ali para o Hakari, para o Hajime no caso. Mas a gente vendo o próprio Sukuna perguntar ao Itadori o que é isso, se seria no caso o domínio dele, mas o próprio Itadori nem sabe direito o que está acontecendo, pedindo para que o Sukuna cale a boca, dizendo que estava se esforçando demais, então ele não entende também exatamente o que está acontecendo. Só que o Itadori apenas queria era um tempo para bater um papo com o Sukuna. Então ele pede para que pelo menos o Sukuna passeie um pouquinho com ele. A gente vendo basicamente eles andarem aí por vários locais diferentes. O Itadori serve quase que guia de turismo do Sukuna, apresentando ali uma estátua que lembra ali a dança da espada de Oni, onde o Sukuna, que no fim das contas parece um da mínima, onde o próprio Itadori explica para que ele não se preocupe, já que não é algo que outras pessoas além dos moradores locais saberiam. Onde o Itadori começa basicamente a narrar boa parte da vida dele, onde até ele ter os seus 6 ou 7 anos de idade, ele morava aí até se mudar para Sendai. Ele nasceu em Sendai, mas por conta do trabalho do seu avô, eles tiveram que ficar aí aparentemente em Tóquio. Mas pouco a pouco ele voltou para ir pela primeira vez em quase 10 anos para o funeral de um amigo do seu avô. Não era bem uma cidade fantasma, mas ele ficou surpreso com o quanto ali a sua cidade havia mudado. Onde, na verdade, no fim das contas, ele não estava realmente surpreso. Onde, para ser honesto, ele esperava estar desse jeito. Então ele não ficou realmente tocado por isso. O Sukuna que continua não se importando muito com isso, enquanto o Itadori faz a pergunta se o avô dele tivesse morrido primeiro. Ele se pergunta se aquela pessoa, aquele amigo do avô dele, iria então ir até o funeral dele. Onde eles que acabam indo depois para um parque onde o Itadori brincava quando criança, onde ele vendo que a maioria dos brinquedos do playground sumiram, mas considerando que ele quase morreu aí uma vez quando ficou com seu pé preso no balanço, era até algo de se esperar e algo que até é bom de certa forma.
E a gente que vê o próprio Itadori continuando a narrar suas peripécias de criança sobre, por exemplo, a vez em que ele lavou o seu slime que ficou todo cheio de areia e acabou o slime inteiro escorrendo pro ralo e no fim das contas fez o menino Itadori chorar a beça. Onde é basicamente um verdadeiro tour que eles têm aí aparentemente por Sendai, pelo que dá a entender, onde a gente vendo ali o próprio Itadori conversando, apresentando ali algumas flores pro Sukuna, que acaba corrigindo o Itadori. Sukuna que mostra esses conhecimentos sobre flores e é algo que faz o próprio Itadori ali se questionar um pouco sobre tudo isso ao ver essas hortênsias, onde ele percebe que depois de se mudar ali para Sendai, ele percebeu que as hortênsias costumam ali florescer aí. E ele até pergunta-se a si mesmo quem é o responsável por escolher os tipos de árvores das ruas e também acha surpreendente que o Sukuna saiba os nomes das flores. Mas isso se deve simplesmente a serem memórias do Hoshiguro. Só que a gente basicamente vendo ali que o próprio Itadori então se pergunta se esse é o caso, então ele não se recordaria desse lugar no tempo em que ele esteve no corpo do Itadori. O ponto é que o Sukuna ele não sai por aí lendo cada memória do qual ele não se interessa, então ainda um tanto quanto ambíguo, porque teoricamente saber nomes de flores seria algo que não interessaria muito ao Sukuna, então, mas talvez uma ideia de ele tentar descobrir mais sobre o Megumi, algo do tipo, poderes, algum tipo de coisa que possa ser um gancho para ele conseguir mais força ou algo do tipo, ele saiu buscando tudo quanto é memória no corpo do Fushiguro. Mas a gente vendo que enquanto isso eles vão para um parque que fica um pouco longe da casa em que o Itadori morava, mas vendo que ali eles podem pegar lagostim. Ele até ali meio que desafiando indiretamente o Sukuna a pescar, dizendo que o Sukuna também poderia tentar, até zoando com o Sukuna, dizendo que o feiticeiro mais forte da história não consegue pegar nem uns lagostins, e a própria reação do Sukuna é engraçada, enquanto a gente vendo ele mesmo zombar ali, dizendo que o dele é minúsculo, só que a gente vendo que os lagostins americanos ali são ali coisas não tão raras assim quanto os japoneses, que são na verdade os mais raros. Então os dois entram numa discussão até sobre quem pegou o que ali na pescaria, então fica uma relação tanto quanto interessante, enquanto o Itadori vem se dirigindo agora até uma loja de departamentos que abriu quando ele tinha 5 anos e que acabou fazendo com que as pequenas lojas locais nessa área fechassem. Embora seja lamentável que a perda de inúmeras lojas de família, ter um cinema no andar de cima faz com que o Itadori ficasse um pouco mais ocupado com isso. O campo que parece quase todo cinza, mas se você for um pouco mais longe da cidade tem muita vegetação. Então ele pede para que o Sukuna não se preocupe, e o Sukuna não espera nada desde que todo esse tour começou. Só que o Itadori vendo ou mostrando o Sukuna para que ele olhe em foto, é o tipo de lugar onde a vegetação se estende até onde a vista alcança. Ele costumava catar gafanhotos no campos de arroz e encher uma gaiola com eles, mas eles estão sumindo agora. Ele mesmo se questiona se os pesticidas evoluíram ou algo do tipo aconteceu. Quando o próprio Sukuna chama a atenção do Itadori tentando entender ali o que ele quer com tudo isso, só que o Itadori não vai deixar o Sukuna de interromper, dizendo que ele ainda quer mostrar alguns lugares para visitar com o Sukuna nesse tour, onde eles basicamente depois disso saem ali para ver alguns cavalos que ao ver basicamente ali do Itadori são animais realmente incríveis, não importa quantas vezes eles vejam. Ele mesmo que fica
surpreso vendo que os cavalos sempre são maiores do que ele imaginava, enquanto eles se dirigem basicamente a uma fazenda na qual o avô do Itadori costumava lhe trazer com bastante frequência na sua infância, onde ele vê que agora ele percebe que que o avô dele estava assumindo o papel de substituto dos seus pais. Só que eles agora se dirigem a uma espécie de sorveteria, falando que o sorvete que se vendia ali era algo cremoso e realmente delicioso, onde o pequeno Itadori gastou toda a sua mesada nisso naquele dia, ao ponto de acabar comendo tanto que vomitou, e o próprio Sukuna zoando. Então o Itadori é estúpido desde novo. Enquanto eles depois acabam partindo para ali tentar um pouco de tiro com arco, e o Sukuna, não muito surpreendentemente, consegue acertar em cheio ali no alvo, onde o próprio Itadori zoando que o Sukuna realmente não sabe brincar, e o Sukuna deixa descaradamente que claro, já que ele é melhor do que o Itadori. Só que, bom, o próprio Itadori vê que faz sentido, já que o Sukuna ele é da era do arco e flecha de verdade, onde a gente vendo ali repentinamente muda. Se a gente vê essa passagem de tempo, porque eles estão andando pra caramba, e eles estão dando um tour colossal e tem uma transição muito curta, então eles não estão numa representação totalmente realística, é algo como se fosse as memórias do Itadori, mas não exatamente. Tanto que a gente parte agora para um momento em que a cidade estava vivendo o inverno, e que durante o inverno o Festival da Neve tem várias esculturas feitas ali de neve alinhadas umas às outras, mas ele ainda se pergunta se as pessoas ainda fabricam elas, vendo que está nevando agora também bem pouco em Sentai, onde ele vendo que não parece com o inverno a menos que tenha neve se acumulando, porque o Itadori que adorava beber chá com leite doce com as mãos dormentes depois de tirar a neve pela manhã. O avô dele olhava ele com a cara parecida ali que não acreditava, já que o pequeno Itadori amava tomar café puro quando criança, então já a menininha Itadori já poucas ideias no fim das contas, onde o Itadori, que como a maioria das crianças, também sofreu severas desilusões com o Natal, onde ele lembra que quando o Natal se aproximava, ele lembrou de escutar o som de sinos à noite. Ele achava que o Papai Noel era real, mas ele mais tarde descobriu que na verdade era o tilintar das correntes dos carros. Só que o Sukuna já basicamente já cansou de toda essa bobeira. Ele tentando entender o que é que o Itadori quer com tudo isso. E o Itadori que vem basicamente para concluir, vendo que ele já sente que mostrou o que queria mostrar para o Sukuna de qualquer maneira. E ele que começa a perceber que, no fim das contas, aonde ele está querendo chegar. O próprio Sukuna vendo o que é que o Itadori quer com tudo isso. E o Itadori que começa a refletir um pouco em relação a tudo isso, enquanto a gente vê as imagens de personagens que marcaram pra caramba ali a vida do Itadori, como o avô dele, o Junpei, o Nanami, o Nobara, Chozo e até o Gojo, onde ele mesmo vê que ele costumava pensar até recentemente que entender e cumprir o seu papel era o que significava viver, e que se fosse morrer cumprindo esse papel, ele diria que você teve uma morte adequada. Mas agora ele sente que isso não está tão certo. Papéis como passear com o cachorro ou sustentar uma família, nada disso realmente importa. Mesmo que não resistissem esses papéis e você apenas comesse, cagasse e dormisse, ou se estivesse apenas acamado com a doença e sua vida estivesse desconectada de todos os outros e não deixasse nada para trás, mesmo que apenas pequenos fragmentos de memórias estejam vagando por aí, a vida de uma pessoa ainda tem um valor além das memórias que criam sua identidade.
E em meio a tudo isso ele vê que não é sobre como você morre. Ele só não podia perdoar alguém que agisse como se esses valores não existissem, se referindo descaradamente ao Mahito e também ao Sukuna, que ele mesmo declara que abomina completamente o Sukuna, vendo que no fim das contas as pessoas não são ferramentas, então eles não nascem com papéis predeterminados, só que ele não pode discernir realmente quem é o cara bom e o cara mau. Ele pode ser até mesmo que está errado, é justamente por isso que ele queria que o Sukuna visse e entendesse tudo que ele está mostrando sobre as pessoas, além do Sukuna, nas quais eles não conseguem ver nenhum valor. Só que no fim das contas de nada adianta. O próprio Sukuna declara que não sente nada, dizendo que ele entende muito bem o que o Itadori está dizendo, mas ainda assim ele não sente nada com o que ele está falando. Onde a gente mesmo vendo o próprio Sukuna dizer que assim como o Itadori aceitou o declínio da cidade dizendo que ele não estava realmente surpreso, ele então pergunta, e daí? Onde ele faz com que o Itadori até reflita sobre tudo isso, pensando bem, no fim das contas nada disso serviu. E o próprio Sukuna vê que se tivesse que falar algo, seria que ele está chocado com a covardia do Itadori. Quanto à sua raiva ou ódio por ele, é realmente só isso que ele tem. Onde ele mesmo vê que de alguma forma o Itadori estaria com pena dele. E o Itadori que realmente tenta ali, é um tanto quanto forçado dizer que ele está sentindo pena, mas convenhamos, sentir pena do Sukuna já é uma certa forçação de barra, convenhamos. Depois de toda a matança que ele fez, sinceramente, perdoar ou sentir pena dele não tem como. O próprio Sukuna ali se pergunta se ele está tentando lhe oferecer piedade e o Itadori confessa que o Sukuna está certo. Nesse exato momento ele afirma que pode matar o Sukuna a qualquer momento, mas ele então faz a grande proposta de que o Rei das Maldições liberte Megumi Fushiguro. E se ele retornar ao corpo do Itadori, ele irá poupar a vida do Rei das Maldições, que nesse mesmo momento vê que isso é um mal entendido seríssimo. Ele não vai apenas fatiar o Itadori em pedacinhos, ele vai bem na frente dos olhos do Itadori massacrar todos que ele considera valiosos, para mostrar que os valores do Itadori não são nada para ele, fazendo o Sukuna simplesmente abrir uma expressão de puro ódio para com o Itadori. E bom, se o discurso no jutsu não funcionou, então a porrada vai resolver de um jeito ou de outro. Que é o que todo mundo quer ver, porque convenhamos. Eu curti esse capítulo, sim. Foi uma reflexão bem interessante do Itadori essa questão, porque o Itadori, a partir de certo ponto da história, passou a simplesmente se desvalorizar, vendo que ele era apenas uma mera engrenagem de todo esse sistema. Então uma reflexão bem filosófica do Itadori eu achei bem interessante. Mas convenhamos que o Sukuna nunca iria simplesmente aceitar se render. Ele vai cair, e se for para cair, vai ser na porrada. E é isso que a gente quer ver, e é isso que a gente até espera que venha a ser os próximos capítulos. Porradaria pura entre os dois, porque não tem outra forma de derrotar o Sukuna. Vai ter que ser na mão, soco, no chute, porrada, o que quer que seja. Não tem discurso no jutsu pra ele. Vai ser na pura porrada, e eu achei muito interessante também esse posicionamento do Sukuna. E bom, a gente vai ter que esperar o próximo capítulo para ver aonde tudo isso vai parar. Mas é claro que tenho gostado do review desse capítulo e desse vídeo no geral. E justamente por isso espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos do canal. Então muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, e